Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da área de engenharia de software. Hoje vamos falar sobre conceitos sobre software, né? Vamos falar desse cara que revolucionou a nossa forma de viver nos últimos 50 anos. Vamos falar das suas principais aplicações, suas principais categorias. Vamos falar também sobre os desafios, né, de se desenvolver um software. Falar um pouquinho também sobre a profissão de engenheiro de software, ok? Muito bem, galera. Então, o que é um software, pessoal? Né? Vocês poderiam dizer que qual é a diferença entre o software e o hardware, né? Existe essa piadinha aí na área de TI, né? Que o software é aquilo que a gente xinga, né? E o hardware, né, do computador, a parte física, é aquilo que nós chutamos, né? E é exatamente mais ou menos essa é a ideia. O hardware eu consigo chutar ele porque ele é algo que existe fisicamente, ele é o computador, ele é a máquina, né? Então eu consigo bater nele. Já o software é algo abstrato para nós não conseguimos pegar o software, mas o software é aquele produto, né, que nós utilizamos ao ligar um hardware de computador. Então, quando eu ligo um computador desktop, eu estou utilizando um software. Nesse caso, quando a gente liga, o primeiro software que nós utilizamos é o sistema operacional. A partir do sistema operacional, nós vamos aí utilizar vários outros sistemas, vários outros softwares. Quando eu ligo um smartphone, é a mesma coisa. Quando eu ligo meu smartphone, o que eu estou olhando para ele é um software, né? No caso, o sistema operacional iOS ou então o Android. E aí, a partir disso, eu vou abrindo os vários outros softwares que estão instalados no meu smartphone. Essa é a ideia. Então, hardware é a parte física, o software é a parte que nós utilizamos, de fato, tá? Que nós interagimos com ele. Muito bem. Então, um software de computador é um produto que profissionais de software constroem e depois mantêm ao longo do tempo. É importante colocar aqui profissionais de software porque criar um software utilizável por outras pessoas é algo que compete a profissionais, a pessoas que são graduadas, formadas na área de desenvolvimento de software. Você que faz um curso técnico em informática ou faz um curso em análise e desenvolvimento de sistemas ou sistema de informação, enfim, faz um curso que te dá capacidade teórica e prática para construir um software que seja confiável. É importante destacar isso, desculpa, porque a gente vive hoje num mundo de YouTube que tem lá, né, 300 mil vídeos ensinando a programar das variadas formas diversos tipos de software. Né? Você pode assistir um vídeo no YouTube e criar um software do zero hoje em dia. Você pode, o meu sobrinho que tem 8 anos também pode fazer a mesma coisa. Agora eu te pergunto, esse software é confiável? Esse software pode ser vendido? Você acha que uma empresa vai ter confiança nesse software para utilizar ela lá no negócio dela? Provavelmente não. Provavelmente a empresa só vai confiar se esse software for feito por profissionais. Então, é bom de destacar isso, que software é um produto feito por profissionais, um software utilizável, um software comercializável, tá? Agora, fazer um programinha lá de um videozinho no YouTube é um software, claro, mas isso é vamos chamar isso de protótipo, tá? Isso não é um software utilizável aí em larga escala, tá bom? Então, o software ele abrange programas que executam em computadores de qualquer arquitetura e tamanho. Então, como eu falei, a gente tem arquitetura, vamos às mais comuns, arquitetura computador desktop, né? Que é o que nós utilizamos aí no dia a dia, gabinete, monitor. Aí tem a mesma arquitetura, só que no formato notebook, também tela e o hardware. Aí temos os servidores de rede que seguem a mesma lógica, temos lá o monitor e temos lá os gabinetes, e temos aí os smartphones, tá? Todos eles rodam softwares, tá bom? Quem faz um software? Hoje, dia, nós chamamos esse cara que faz o software, nós chamamos ele de desenvolvedor de software.
né? Mas um desenvolvedor de software, ele está especializado hoje em dia em várias áreas. Então, quando eu saio da faculdade, por exemplo, ou de um curso profissionalizante, eu saio desenvolvedor de software. E aí eu vou me especializar na área que eu tenho mais afinidade. E aí a gente chama essas áreas têm nomes também. Então, eu posso ser eu posso ser um desenvolvedor, eu posso ser um analista, eu posso ser um projetista, eu posso ser só um programador, eu posso ser um testador, posso ser um designer. Essa testadora é legal, eu estava vendo ontem um jogo, o Spider-Man, e eu zerei no final, aparece os créditos, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de créditos que tinha para testadores do jogo. Eu achei bem legal esse comentário, é uma profissão também muito utilizada hoje em dia. Bom, muito bem. Praticamente todas as pessoas do mundo industrializados usam direto ou indiretamente um software, tá? Praticamente hoje quase todos vamos aí, eu não tenho um número exato, mas eu vou chutar aqui um número aproximado de acordo com o círculo de pessoas que eu conheço, aí 80% das pessoas hoje têm um smartphone, utilizam um software, né, diretamente através de um smartphone ou mesmo de um computador. E mesmo aquela pessoa que está lá no sítio, aquele seu avô que mora lá no sítio lá, ele usa um software indiretamente. Se você assiste uma televisão, por exemplo, você está utilizando um software indiretamente, porque hoje toda produção televisiva é feita através de software. Um filme é feito através de software, de efeitos especiais através de software. Né? Tudo hoje envolve software. O software hoje, quem está dizendo isso sou eu, professor Jackson, mas eu digo assim com toda certeza, o software é o produto mais importante do século, dos últimos 100 anos. Tá? O software possibilitou a gente evoluir assim de uma proporção absurda nos últimos 50 anos aí, fácil, tá? É lógico que só o software sozinho não seria capaz de fornecer. Lógico, a gente precisou do hardware avançar muito, né? O hardware, ele veio lá, pegando década de 60, 70, ele veio lá diminuindo o tamanhozinho e o hardware ele evoluiu muito. Só que só o hardware, no hardware não é nada, tá? O que faz mesmo, o que gera inteligência, o que faz o software ser agradável, o que faz as ações acontecerem dentro do software, são as estruturas de programação, a construção, é a programação do software, é esse produto abstrato que faz tudo, tá? Hoje você veja, por exemplo, né, há poucos dias a sonda da NASA, a Perseverance, pousou em Marte. Tudo aquilo foi feito através de um software, né? Se vocês não sabem, apenas a nível de curiosidade, vocês devem ter visto, um sinal de rádio para chegar da Terra a Marte dura em média 7 minutos. Tá? Então, tudo que aquele robozinho fez lá, ele entrou na atmosfera, né? Ele soltou lá o escudo, o robozinho maior soltou o robozinho menor nos fios, tudo aquilo foi feito através de software, de programação. Então, isso é extraordinário, pessoal. O software é um produto, assim, de uma capacidade inimaginável, tá? E ele evoluiu muito nos últimos 50 anos e ele vai continuar evoluindo, está evoluindo e continuará evoluindo ainda por muito tempo, tá? Nós estamos aí começando a era da inteligência artificial, tá bom? Estamos começando a era da inteligência artificial. O meu mestrado, por exemplo, minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado foi na área de inteligência artificial, e aí é uma área que aí tem muita coisa para ser feita ainda, e a gente vai ver aí softwares cada vez mais inteligentes, softwares imitando os seres humanos, com uma perfeição absurda aí nos próximos 20, 30 anos, ou muito menos, tá bom? Pessoas de fora da área da informática também estão envolvidas no processo de construção de um software, tá? Essa pessoa de fora, ou seja, a pessoa que não é um desenvolvedor de software, nós chamamos ele dentro do processo de construção de um sistema de cliente, tá? Então, o cliente, ou seja, aquela pessoa que vai utilizar o software ou que compra o software, normalmente, ela que compra o software e vai utilizar o software, ela está envolvida no processo de criação. Por exemplo, eu vou construir um software para uma rede nova de supermercado. Eu preciso daqueles funcionários daquela rede nova de supermercados
me expliquem como eles pretendem, como eles querem utilizar esse software, como é que esse software seria mais agradável para eles utilizarem ali no dia a dia. Então, quem utiliza o software faz parte do processo de construção também. A gente vai ver bastante isso também nas aulas sobre metodologia, sobre o processo de criação do software, sobre os métodos e etc. Tá bom? Por que o software é importante? Porque ele afeta praticamente todos os aspectos da nossa vida. Hoje, eu digo por mim, eu não consigo nem viver sobre softwares, nem viver longe de software, nem viver sem o software. Antes, o meu trabalho, eu conseguia lecionar sem o software, né? Antes dessa pandemia. Agora, com a pandemia, eu estou dependendo 100% do software. Eu estou dando essa aula para vocês através de um software, tá? Eu tenho uma câmera aqui, que é um hardware que está me filmando, mas quem está processando essa filmagem, quem renderizou essa imagem, quem gerou esse vídeo, quem postou esse vídeo, quem está fazendo esse vídeo ser executado na casa de vocês, é um software, tá? Mas a gente usa software para tudo, para se relacionar com outras pessoas através de uma rede social, para expor nossas opiniões através de uma rede social também, como o Twitter, por exemplo, ou o próprio Facebook. A gente usa o software para estudar, como o YouTube, como vocês estão fazendo agora, ou um Ava da vida, ou a gente usa software para comprar, a gente usa software para pagar conta através de um software bancário, ou seja, a gente usa software hoje numa TV Smart, por exemplo, que tem o sistema operacional, é um software ali atrás da televisão. Nos eletrodomésticos, cada vez mais estão vindo cada vez mais com softwares cada vez mais modernos. Então, o software faz parte da nossa cultura, do nosso dia a dia, tá bom? A gente constrói um software hoje como a gente constrói qualquer outro produto, tá? Aplicando um processo de qualidade, um processo ágil e adaptável, tá? Então, hoje, um produto, ele é dito de qualidade quando nós utilizamos um processo de qualidade. Por exemplo, estou usando aqui um notebook agora, o meu notebook é da Samsung. Eu sei que esse notebook ele tem uma qualidade muito boa, né? Apesar da marca Samsung ser muito famosa, mas a gente consegue, se esse produto foi construído, esse notebook foi construído, seguindo passos estabelecidos, passos pré-estabelecidos, né? Que foram seguidos rigorosamente, seguindo uma descrição de como fazer aquele produto perfeitamente. Se um produto é construído utilizando um processo que descreve passo a passo como esse produto é construído de forma perfeita, logo eu posso dizer que o produto gerado daquele processo é perfeito também. Então, a gente tem hoje um processo, tá? A gente tem vários processos a serem seguidos para construir um software de qualidade, ok? Então, hoje o software não é construído de qualquer jeito. Eu não posso vir aqui e, eu vou programar um software para uma rede de farmácia nova aqui, começa assim, programar do nada. Não. Você tem que primeiro analisar, a gente vai projetar, eu vou programar, eu vou testar, enfim, existe todo um passo a passo a ser seguido que nós vamos aprender isso ao longo das próximas aulas. Nós chamamos isso de processo de desenvolvimento de software, tá bom? Quem faz parte desse processo são as pessoas que vão desenvolver, são os desenvolvedores, e os clientes, que são as pessoas que vão utilizar. Hoje o software ele tem um papel evolutivo interessante, né? Ele é o produto gerado, né? E ao mesmo tempo ele é o produto que gera o produto. Ou seja, eu uso um software, por exemplo, uma ferramenta Case, que é uma ferramenta de engenharia de software, uma ferramenta para programar, para gerar outro software. Então eu uso software para gerar software, né? É interessante essa parte. Por exemplo, um veículo, né? Um veículo de entrega, ele pode ser um software como o NetBeans, né? O Java, que é um software que a gente usa para criar um outro software, que é, por exemplo, o produto seria um software do Banco Brasil, que é um software feito em Java, tá? Como o software como produto, ele disponibiliza potencial de computação, né? Ou seja, ele disponibiliza, ele é usado em computadores, PC, notebooks, acessar um hardware, né? O software de acessar o hardware, vocês aprenderam já, que é o driver, né? O driver é um software que faz a comunicação entre o hardware e o sistema operacional. Software de acessar a rede, ou seja, toda a nossa rede de computadores é baseada em software, tá?
Então, a gente tem o cabo de rede que vai lá na central telefônica, da central telefônica ele vai para o backbone. Tudo isso é gerenciado por equipamentos, né, grandes suítes, e dentro desse suíte tem um software de rede que controla lá todos os protocolos. Toda a internet, toda a rede de computadores é baseada em protocolos que são gerenciados por softwares. Os smartphones, os carros, né? Hoje os carros têm computadores de bordo, praticamente todos têm, né? Isso só fora o computador de bordo é praticamente geral. Agora os mais modernos já tem lá uma multimídia, né? Um mini computador ali no painel do carro para você poder interagir. E equipamentos industriais, hoje a indústria toda usa muito software em equipamentos que fazem tudo automático. Vocês já viram aí fábricas de refrigerante, fábricas de roupa, fábricas de carro que usam muito inteligência artificial, robôs que fazem tudo automático, braços robóticos que executam ações perfeitas sem mover 1 centímetro onde não deveria. Então, o software não é utilizado somente no seu celular e no seu computador. Tudo a gente usa software, tá? É legal a gente entender isso, a gente entender. Eu gosto de frisar bastante isso por 2 motivos. Primeiro, para vocês entenderem a importância do produto que vocês são responsáveis em criar, né? E a responsabilidade que nós temos com a sociedade. A sociedade precisa de nós, desenvolvedores de software, para criarmos produtos que são largamente utilizados e produtos de qualidade. Então, o software ele é extremamente importante e nós, desenvolvedores de software, somos também extremamente importantes para desenvolver esses produtos. Somos importantes hoje, seremos importantes daqui 50 anos e daqui 200, 500 anos. O software sempre precisará de pessoas para criar eles, tá? Então, podem ficar tranquilos que a profissão de vocês sempre gerará, né? Sempre haverá emprego para vocês aí no mercado de trabalho. Tá? Como veículo, né? Como ferramenta para criar o software ele é responsável por controlar o computador, o sistema operacional, né? A comunicação entre a infraestrutura de redes também e a criação de software, ou seja, as ferramentas cases, a ferramenta como NetBeans, Eclipse, o SGBD mais QL, PostgreSQL, são ferramentas que nós usamos para desenvolver e criar novos softwares. Tá? Bom, o software passou por mudanças significativas nos últimos 50 anos, como eu disse. A engenharia de software evoluiu de um programador solitário a uma equipe de especialistas em software. Então, quando começou lá a engenharia de software na década de 70, não existia essa ideia de equipes de desenvolvimento de software. Existia muita ideia do cara, ele era o programador. Uma pessoa só ia lá e desenvolvia um software sozinho. Né? Mas isso havia muitos problemas, só esse software não era de qualidade, o software não era testado de forma, né, perfeita, testado da forma que precisaria ser testado, não era analisado de forma precisa. Então, hoje não é assim, hoje não se desenvolve mais o software sozinho. Você não vai sair do curso técnico ou da graduação, dizer eu vou lá na casa da sogra e vou, que é uma loja de confecções, e vou falar assim, posso fazer um software para vocês? Não é assim que funciona. Hoje a gente tem uma equipe, uma empresa que usa um método específico, que usa processos bem definidos, que usa um gerenciamento de tarefas robusto para construir um produto que seja utilizável por outras pessoas. Tá? Muito bem. As questões que eram feitas ao programador solitário e as questões que são feitas às equipes de desenvolvimento mais modernas de hoje são praticamente as mesmas. Basicamente, são 2 perguntas. Uma, por que leva tanto tempo para construir um software? Ou seja, por que o software não é um produto igual construir uma mesa? Vai lá, pega a mesa, mediu, vai lá, constrói ela em 3 dias, né? O software é um produto que é muito difícil até você dizer o tempo que você vai demorar para construir um software. Hoje um software depende do tamanho do negócio, ele pode demorar 2 anos, ele pode demorar 6 meses, 1 ano. Então, é um produto que demanda tempo para ser construído do zero, tá? E porque ele envolve tanto custo, tá? Construir um software envolve muito custo. Você precisa pagar
toda a equipe que vai trabalhar. Essa equipe hoje, as equipes hoje de desenvolvimento normalmente são de até 10 desenvolvedores, então você tem que pagar custo para 10 pessoas trabalharem, e essas pessoas trabalham muito, e é muito difícil, a análise é muito demorada. Então, enfim, hoje o software ainda é um produto que demanda um esforço muito grande para ser desenvolvido, tá? Quando eu estou, repito, pessoal, eu estou falando de produto de software profissional que será utilizável lá no comércio, na indústria, não é aquela softwarezinha de 3 telas que você fez aí no YouTube, não, ok? E porque ele envolve muitos custos ainda, tá? Dependendo do software, ele pode custar 30 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, existem softwares de 1 milhão de reais, tá? Isso fora a manutenção, a gente é pago para construir o software e depois para manter esse software. Esse software a gente constrói e depois vai manter ele, ou seja, vão dar atualizações desse software conforme a medida do tempo e as necessidades do cliente vão aparecendo. E a gente recebe para isso, tem uma mensalidade, todo ano, né, as mensalidades elas giram em torno de salários mínimos, né? Então, 1, 2, 3 salários, depende muito do software, do tamanho do negócio. Então, hoje, o software é um produto que é difícil a gente demandar quanto tempo a gente vai demorar para construir o sistema e é difícil dizer qual será o custo exato daquele sistema. Para que a gente consiga minimizar esses dois problemas, surgem as metodologias de desenvolvimento de software, ou seja, são os métodos que eu vou usar para criar um sistema, correto? E essa metodologia, esse método, essa forma de desenvolver o sistema que nós podemos utilizar, são várias metodologias, a gente escolhe a que a gente quer utilizar, essa metodologia vai te ajudar a definir melhor qual será o tempo que esse software demorará para ser construído e quando eu sei o tempo, eu consigo estimar melhor o custo, tá? Então, sem usar a engenharia de software, sem usar a engenharia, sem usar a literatura de engenharia de software, tá? Usar o processo de desenvolvimento de software definido lá pelo Pressman, tá? Pelo Somerville, na literatura da área, né? E usando as metodologias, a gente praticamente se torna impossível definir o tempo e o custo de um determinado sistema, ok? Então, por isso é importante, né? Essa parte teórica da área de engenharia de software, às vezes é meio chata, mas é extremamente importante para que a gente consiga aprender a dizer qual é o tempo que demorará para construir determinado software, né? É difícil a gente falar exatamente, mas a gente consegue chegar a algo bem próximo do real e, sabendo o tempo, eu consigo saber qual é o custo, tá, desse sistema. Muito bem. Por que não conseguimos achar os erros, todos os erros antes de entregar o software, né? Isso é uma pergunta interessante, né? Por que o Windows 10, Microsoft, uma das empresas mais caras do mundo, ainda dá erro, né? Porque o software ele é um produto que, apesar dele, eu posso fazer um processo perfeito, usar o método mais moderno para desenvolver, fazer tudo perfeitamente, porque só o software eu posso fazer tudo perfeito e mesmo assim o software tem algum tipo de problema, porque só o software sozinho ele não existe, ele precisa do hardware. Então, muitas vezes o software pode apresentar problemas por essa comunicação com o hardware. Às vezes é um erro de comunicação, às vezes o próprio hardware gera um problema no software. Então, o software é muito difícil eu dizer para o cliente assim, ó esse software aqui que a gente desenvolveu para você, ele é perfeito, ele não vai dar erro não, pode ficar tranquilo. Não é assim que funciona na área de engenharia de software, tá? Software, ele existe sendo propenso a erro porque ele sozinho, né, apesar de fazer um processo de criação assim perfeito, ele ainda depende do hardware. Então, por isso ele vai possivelmente em algum momento, talvez ele pode vir a ter algum erro, tá bom? Então é importante a gente passar esses conceitos para vocês entenderem como é esse processo e às vezes não falarem alguma coisa aí, errar, falar esse tipo de coisa para o cliente, a gente não pode,
tá? Porque a gente gasta tanto tempo e esforço mantendo programas, porque as empresas utilizam programas antigos ainda, né? Às vezes você vai numa empresa aí pequena, ela está usando um software ainda que parece usando um programa baseado em COBOL, que é uma linguagem da década de 90, que parece o MS-DOS, tá? Primeiro, porque quando a empresa tem um software instalado, é muito difícil dessa empresa passar toda a informação que está nesse software antigo para um software novo. Esse não é um processo fácil de ser feito. Segundo, o custo é alto, tá? Então as empresas preferem ficar utilizando o software antigo. E se as empresas utilizam esse software por muito tempo, logicamente precisa de pessoas para manter esse software por muito tempo. Então a vida útil de um software, tá? Quando eu falo um software comercial e industrial, ela não é uma vida, ela não tem uma vida como um software de celular, por exemplo, tá? Hoje os softwares de smartphone, eles são muito voláteis. Se bem que se colocar os mais utilizados hoje, eles já têm uma vida longazinha aí já, né? Facebook, WhatsApp, o Instagram já tem vários anos aí que eles vão sendo utilizados, vão só evoluindo, né? Eles vão sendo atualizados, mas eles existem ainda. Mas eles tendem a ser trocados com mais facilidade. Já um software comercial, para uma empresa, para a indústria, é mais difícil dela se propor a trocar um software antigo por um novo, pelo custo. E o custo não é só envolvido em comprar um novo software, porque o software novo, o software mais moderno, carece de hardware mais moderno, tá? Então, se eu tenho uma empresa que tem lá 100 computadores, e esses 100 computadores tem a configuração de um Pentium dual core com 2 GB de memória RAM, um computador bem ruinzinho, né? Cara, eu não posso ir lá e colocar um software construído com Java da última geração. Esse computador não vai aguentar, eu preciso de um computador com uma configuração de hardware melhor. Então, a empresa, se ela vai trocar o software dela, ela vai colocar um software novo, esse custo não envolve só em pagar o software novo, envolve também trocar toda a infraestrutura de hardware da empresa. Por isso, né, a gente vê ainda empresas utilizando softwares ruins e antigos, tá? Porque não depende somente do próprio software, depende também do hardware que a empresa possui, tá bom? Então, o software hoje, quando eu falo software, ele é construído, ele é composto por 3 partes. Prestem bastante atenção nisso, que é importante, e já vi caindo questões de concurso sobre essa parte da engenharia de software. Então, o software é composto por desculpa, ele é composto por instruções. Essas instruções são as variáveis e os dados que nós utilizamos dentro dele. Com as instruções, eu construo as estruturas de dado, né? Essa estrutura de dado também é chamada de algoritmo, tá? Então, o algoritmo ele é composto de várias instruções. Então, quando eu tenho um conjunto de vários e vários algoritmos, de várias estruturas de dados, eu tenho, então, um software construído, ok? Toda a interface gráfica que a gente enxerga é composta por estruturas de dados. Eu crio uma estrutura de dados, ou uma programação, um algoritmo, e ele gera essa interface gráfica visual para mim. Mas lá atrás da interface gráfica é tudo programação, tudo estruturas de dados, funções, estruturas de condição, repetição, classes, instanciamento de objeto, enfim. E também de documentação. O software, então, é composto também de documento. Ou seja, todo software que é construído, ele tem também junto dele a sua documentação, o seu projeto, tá? Então, um software profissional, ele é composto por instruções, estruturas de dado e o documento dele, a documentação desse software, que são os diagramas que foram feitos na fase de análise de projeto, os textos que descrevem o processo, descreve algum artefato, desenhos de interface, o projeto em si. Ok? Então, é muito importante essa pergunta, porque normalmente as pessoas acham que um software é construído somente por estruturas de dados, esquecem muito da parte da documentação.
Falando aqui agora sobre algumas categorias de aplicações de software, essas categorias são definidas pelo Pressman, tá? Pressman, vocês sabem já, é o principal autor da engenharia de software mundialmente falando, tá? Todo planeta estuda o livro dele, e ele define algumas categorias. Voltando aqui, desculpa, tinham me chamado aqui. Essas categorias definem as aplicações de diversos tipos de software, tá? Mas todos são softwares, só as aplicações, essas categorias, elas são referentes a como eles são aplicados, como eles são utilizados. Muito bem, nós temos os softwares de sistemas, que são softwares relacionados basicamente ao sistema operacional, tá? Ao sistema operacional e a todos os softwares que envolvem, né, que auxiliam o sistema operacional, e nós temos os compiladores, os drivers. Driver é o software que comunica, que faz a comunicação entre o sistema operacional e o hardware, né, e os sistemas de rede, tá? Nós temos o software de aplicação, tá, que são softwares comerciais e industriais. Tanto é que a gente é muito comum você ouvir falar assim, eu vou baixar essa aplicação, eu vou comprar uma aplicação, tá? Essa aplicação é software de aplicação, são softwares comerciais. Esse software que nós utilizamos aí no dia a dia da gente, tá? Softwares de tempo real, tá? É um software que funciona, o processamento dele e o que ele mostra para o usuário só importa na hora, no tempo, né, no momento que está acontecendo. Softwares para monitoramento de batidas cardíacas, como um software para uma UTI, né? Aquele aparelho da UTI, ele é um software, ele atrás, obviamente, então ele recebe os dados dos sensores, processa e mostra na hora. Não é um software que tem a ideia de guardar a informação em um banco de dados para ser usada depois. Pode até guardar, mas o que importa para quem está utilizando é o que está sendo mostrado na hora. Um software, por exemplo, de controle de tráfego aéreo, né? O que importa é o que está sendo mostrado naquele momento, onde cada avião está. Não interessa onde esse avião estava ontem, né, para o utilizador. Pode até utilizar para um relatório, mas na hora, né, ali, o principal objetivo é que ele seja, né, a utilização dele seja feita pelos dados que ele está processando naquele momento. Softwares científicos são softwares utilizados para meios como astronomia, por exemplo, como eu já falei na aula de hoje sobre, né, o robozinho da NASA lá, são softwares que são utilizados para previsão do tempo também, tá? Engenharia espacial, como eu já comentei, tá bom? Softwares de modelos, para gerar modelos matemáticos, que basicamente são softwares que são utilizados através de muita matemática, ou seja, são softwares que fazem cálculos matemáticos extremamente complexos, tá bom? Esse tipo de software não é o software que a gente vai aprender aqui no curso, você não vai aprender em curso técnico e nem na graduação normal. Esses são softwares que a gente aprende geralmente em pós-graduações específicas para esse tipo de software. Hoje o software embutido, o Pressman classifica ele como embutido, mas hoje ele já pode ser considerado também como um software de uma aplicação. Software embutido são softwares que são embutidos é um software muito pequeno que é embutido em algum eletro, por exemplo, software que controla eletrodomésticos como micro-ondas, geladeira, alarmes, funções digitais de automóveis, etc. Tá? É legal a gente falar embutido porque, por exemplo, existe até a versão do Windows embutido. Tá? Existe uma versãozinha do Windows que ela não é aquele Windows completo, é um mini Windows, por exemplo, é uma parte do Windows que pode ser utilizada para automatizar um determinado processo. Por exemplo, existe uma versão do Windows para multimídia de carro, tá? Eu já vi isso no carro da Ford, aquele bem moderno que eu estou tentando lembrar o nome, eu esqueci agora. Enfim, não lembro. Mas, enfim, eu já vi, eu tenho um colega que tem um carro daquele, eu vi, um sistema operacional, é um Windows, só que é um Windows embutido, é um Windows pequeno. É uma parte do Windows que a gente vê no dia a dia normal, no desktop. Softwares para linha de produtos,
também. Essa é uma categoria também que poderia ser encaixada também como aplicações, mas basicamente linha de produtos é aquele tipo de software que é feito para o público em geral. Ele não é um software feito para uma pessoa ou para uma empresa específica, tá? Ele é um software que ele é construído para quem quiser utilizar, para todo mundo, tá? Que são o Word, o Excel, né? Um jogo, aplicações financeiras, tá? Um website, por exemplo, de notícia, ou seja, é um software de linha de produto. Ele é construído para uma gama enorme de pessoas utilizar, não interessa muito quem é a pessoa que vai utilizar. Ele é feito para quem quiser utilizar, tá lá e utiliza. Os softwares baseados na web, o Prisma também classifica baseado na web, mas ele também é considerado também um software de aplicação ou então um software de linha de produto. Aqui as aplicações elas podem se misturar, tá? Basicamente, são softwares baseados em HTML e JavaScript ou qualquer outra linguagem relacionada ao desenvolvimento web, tá? São os websites, softwares que funcionam a partir de navegadores. Softwares de inteligência artificial, né? Esses softwares a gente já utiliza bastante ele junto do nosso smartphone, que são os softwares de reconhecimento de voz, que a gente usa hoje muito, tem uma galera utilizando muito aquela ferramentazinha do Google Alexa, né? Ela faz um reconhecimento de voz perfeito, reconhecimento de imagem, tá? Redes neurais, mineração de dados, tudo isso é feito por softwares especializados na área de inteligência artificial, tá bom? Software mobile, também o Prisma define essa categoria, mas ele envolve todos os softwares que funcionam a partir de um smartphone, de um celular, tá? Então, envolve o software e os sistemas operacionais como Android e iOS para smartphone. Software livre também é basicamente uma categoria de software que não tem custo, né? Aquele software que é disponibilizado gratuitamente para a população. Existem o software que ele é disponibilizado gratuitamente para as pessoas utilizarem, tem o software que ele é disponibilizado gratuitamente e também o código-fonte é disponibilizado gratuitamente para que você possa mudar o código-fonte e personalizar aquele software, como por exemplo o Linux. Falando também um pouquinho, finalizando a nossa aula sobre evolução do software, tá? O software ele começa a evoluir, vocês já devem ter visto isso bastante nas disciplinas de introdução à informática. O software ele começa, né, a nascer ali no início da década de 70, junto com os primeiros computadores, né? Só que nessa época, né, de 50 a 70, na década de 50 a 70, o software era um produto secundário. Tá? Quem era o foco principal era o hardware era muito grande, estava começando a era do hardware. Então, o software ele era o cara que era em segundo plano, porque o hardware não conseguia fazer processamento de muita coisa. Então, o software basicamente era ali pequenos algoritmos matemáticos para que esses computadores, esses primeiros computadores conseguissem processar. Tanto é que os primeiros computadores eram de nível militar, fazer cálculo balístico, por exemplo, e a nível de aeroespacial também, nessa época, NASA, tá? A NASA, a agência russa também, nessa época, e universidades. Eu estou falando bem rapidamente aqui, tá, pessoal? Porque esse é um assunto mais relacionado à introdução à informática, então eu estou só dando uma pincelada para a gente ver a evolução do software, tá bom? Então, de 70 a 80, o software tem um boom ali na sua vida, né? De 70 a 80, o software começa a ser o foco das pesquisas na área de TI, porque nessa época já conseguimos ter computadores com um tamanho bem reduzido, computadores com uma capacidade de processamento bem melhor. Tá? Então, aí surge nessa época a multiprogramação, sistemas de multiusuário, técnicas interativas, sistemas de tempo real, a primeira geração de banco de dados surge nessa época, tá? O software vira um produto, né? Ou seja, começa-se a construir software para vender esse software, né? Antigamente, antes disso, o software vinha junto com o hardware, agora nessa época começou-se o software vir um produto a ser vendido, começa-se a
aparece as bibliotecas de código, e essa biblioteca de código ela dá uma revolucionada muito grande no mercado, tá? Possibilita eu criar um código, compartilhar esse código com outras pessoas, cresce o número de sistemas baseados em PC, né? Surgem os computadores pessoais, e aí, nessa época, surge a engenharia de software para conter a crise de software. Ou seja, nessa época aqui, como o software vira um produto e muita gente demanda de software, né, não existia um passo a passo, uma engenharia para ser desenvolvido o software. E aí vai surgir a engenharia de software, e aí vai vir toda aquela história que nós vamos ver nas próximas aulas, ok? De 80 a 2000 surgem os sistemas distribuídos, surge a internet, né? Final da década de 80, 90 surge a internet a nível global, né? O hardware baixa muito o custo, fica acessível, né, para a classe média e baixa da população, surge a plataforma gráfica, e com a plataforma gráfica também surge uma nova era de utilização dos computadores, tá? E aí surge, como a internet vem a ideia de site, né? Então isso muda muito, tá? E houve uma grande evolução com os sistemas operacionais da Microsoft e da Apple, que vocês já devem ter assistido lá no Piratas do Vale do Silício. Quem não assistiu ainda, assista esse filme, que é o padrão de todo aluno de cursos de informática, tá bom? Depois de 2000, então, aí o software avança, né, consideravelmente, né? Surgem os sistemas baseados na internet, surge a inteligência artificial, desculpa, surgem os primeiros sistemas mobile, a globalização do software, a economia baseada no software, todos dependem de software. Então, após 2000, a gente vive aí um novo paradigma, né, na sociedade, que praticamente todos os setores da economia dependem muito de software, tá? Então, a gente está vivendo hoje agora em 2021, no momento que toda a nossa economia, tudo que a gente vive está ligado direto ou indiretamente a um software, tá? Então, resumindo, por que a gente deve desenvolver um software? Automatizar um processo, melhorar a qualidade das informações, apoiar decisões estratégicas. Hoje, uma empresa tem um software para que esse software dê informações sobre a empresa, para que as pessoas tomem decisões. Por exemplo, hoje com o software eu consigo saber qual produto está vendendo mais, qual produto vendeu menos, qual produto sai mais, dependendo da época do ano, quem vende mais, quem vende menos. Ou seja, eu consigo tomar uma série de decisões a partir das informações que o software armazena durante o gerenciamento do processo, tá bom? Ser um instrumento de melhoria da qualidade de vida da sociedade, né? O software mudou muito a nossa vida e melhorou muito a nossa qualidade de vida, e deu mais credibilidade às informações. Isso é um ponto que, infelizmente, o próprio software está possibilitando pessoas a descreditar as informações. Hoje em dia a gente está vivendo uma era de fake news muito triste, né, na internet, e o próprio software está proporcionando isso, né? O próprio software tornou-se ferramentas para disseminar informações falsas, e isso é um problema que acredito que no futuro será resolvido. Eu não sei como, mas será, penso que sim. E quais vocês acham? Porque a gente deve desenvolver um software? Pensa aí um pouquinho. Falando sobre responsabilidade profissional e ética, né? Hoje nós, desenvolvedores de software, temos uma responsabilidade importante na área de desenvolvimento de software. Nós temos acesso a informações confidenciais, né? Extremamente confidenciais, de empresas, de bancos. Nós temos acesso a senhas, a logins, nós, desenvolvedores, né? Mantenedores de software. E a gente precisa ter um comportamento ético muito importante para a gente não prejudicar nós mesmos, quanto pessoas, e não prejudicar a nossa classe de desenvolvedores. A gente tem que ter um pensamento de pensar como um todo, né? A gente é uma classe de profissionais, e assim como tem a classe dos advogados, a gente tem a classe dos médicos, e a gente é uma classe de desenvolvedores de softwares. E se um de nós faz alguma coisa errada, acaba que prejudica todos os profissionais como um todo. Então, a gente tem que ter esse pensamento, né, essa consciência do nosso papel, da nossa responsabilidade na nossa sociedade, tá bom?
Alguns aspectos relacionados a isso, a confidencialidade. Nós, enquanto desenvolvedores, temos acesso a muita coisa confidencial, a muita informação confidencial, tá? E a gente tem que respeitar isso, tá? Normalmente a gente assina contratos de confidencialidade, mas mesmo se a gente não assinar, a gente tem que manter em sigilo as informações que nós temos acesso. Você imagina, você é um administrador do banco de dados da Visa, da cartões de crédito, você tem acesso lá à base de dados com todos os números de cartão, senha de segurança e senha, né? Não é porque você tem acesso que tu pode pegar aquilo lá e divulgar na internet, tá bom? E a gente tem que ter essa responsabilidade. Competência, tá? A gente só pode dizer, né? A gente pode só falar aquilo que a gente é capaz de fazer, né? A gente vê muito profissionais aí falando, eu sou programador, né? Eu sou o cara, vou fazer esse site aí para você. Aí o cara pega o serviço, não faz o serviço. Eu vi isso recentemente, eu tenho um amigo que ele tem uma empresa e ele contratou uma empresa pequenininha lá em São Paulo para desenvolver um sistema mobile para ele. Era um sistema mobile relacionado a marketing. E o cara enrolaram ele quase um ano com o software e acabou que não fizeram o software direito, nem entregaram 10% do produto prometido, pegaram o dinheiro do cara, enfim, é triste ver, ainda tem pessoas desse jeito no mercado de trabalho, nós não podemos ser assim. Vocês estão aqui na academia aprendendo a forma correta de ser um profissional, um desenvolvedor de software, então pensem nisso. Direitos de propriedade intelectual, tá? Tem que ter cuidado aí com imagens e vídeos que nós pegamos na internet, principalmente imagens para a gente colocar no nosso software, tá? Existem bancos de imagens gratuitas na internet, tá bom? Então, tem locais para a gente pegar essas imagens, coloca aí no Google aí, banco de imagens gratuito. Tem vários bancos de dados assim. Então, você não pode pegar uma foto de uma pessoa e colocar no seu software ou no seu site ou no seu programa, no seu app mobile, que isso pode gerar um problema de propriedade intelectual. E por fim, finalizando, a má utilização dos computadores, tá? Isso aí é mais relacionado à galera que trabalha muito com infraestrutura, né? O pessoal que pega um computador de uma pessoa para arrumar, né? Às vezes vai fazer o mau uso ali, roubar informações ou vídeos ou conteúdos que o seu cliente tenha, ou jogos, isso não é legal, ou até mesmo implantar um vírus para você poder roubar alguma informação, isso aí é extremamente terrível e criminoso, tá? Existe uma lei, tá? Aliás, no Brasil existe uma lei chamada Lei Carolina Dickmann. Dá uma pesquisada no Google aí, coloca aí Lei Carolina Dickmann, tá? Sobre crimes na internet, tá? Sobre roubar dados, divulgar dados, tá bom? Isso aí é extremamente perigoso e criminoso, isso pode dar cadeia, tá? Então, pode não, vai dar cadeia, tá? Então, tome muito cuidado com isso, ok? Muito bem, essa foi a nossa videoaula. Desculpa, ficou um pouquinho longo, mas o conteúdo a gente tem que abordar todos os aspectos importantes, né? São conteúdos importantes e não tem como eu fazer isso resumido, tá? Eu ainda resumi muito ainda. Essa aula aqui, geralmente, lá no presencial, eu demoro uma aula toda aí de umas 3 horas falando sobre esse conteúdo, tá? Tentei ser o mais breve que eu consegui, tá bom? Então, a bibliografia dessa aula, a referência bibliográfica dessa aula é do Presma, tá? O livro de engenharia de software. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês pensem um pouquinho sobre o que eu falei sobre responsabilidade profissional e ética. E é isso, tá bom? Um abraço e até a próxima.